vamos falar sobre algumas mudanças táticas e posicionamento do Arrascaeta. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas dessas alterações no posicionamento do uruguaio Arrascaeta. Como ele tem trabalhado com o Rogério Ceni, como ele trabalhou com o Domi, inclusive vou trazer aspas dele na última terça-feira na coletiva de imprensa, o uruguaio participou, ele falou um pouquinho sobre essa alteração no seu posicionamento e até mesmo com o Jorge Jesus. Então a gente vai trazer alguns traços desse posicionamento do Uruguai com esses últimos 3 treinadores do Flamengo. Peço para vocês deixarem o like no vídeo e se inscrever no canal. Você ainda que não é inscrito no canal, aperta o botãozinho vermelho, inscrever-se e me ajude a fortalecer por aqui e eu conto com a força e com a ajuda de vocês. Na última terça-feira o Arrascaeta falou com a imprensa, falou na coletiva e respondeu algumas questões. Entre elas, algo relevante, na minha opinião, é a questão tática que ele respondeu sobre o seu posicionamento. Falou sobre o Rogério Ceni e um pouquinho sobre o Domi. Inclusive, sobre o posicionamento dele, ele comparou, fez um parâmetro com o trabalho do Domi e do Rogério Ceni. O Arrascaeta respondeu: com o Domi eu tinha mais liberdade de voltar, de pegar a bola, fazer um terceiro volante, mas eu chegava sempre na área, chegava sempre para tentar a finalização. Com o Rogério, agora jogando atrás, não é tão normal para as minhas características, mas como eu falei para ele no último jogo, se precisar de mim, vou dar o melhor. Então vamos tentar analisar o que o Arrascaeta disse, vou mostrar para vocês alguns parâmetros táticos das formações, Rogério Ceni, Domi e Jorge Jesus. Vamos estudar o que tem acontecido nessa alteração de posicionamento. Para iniciar, eu trago aqui o 4-1-3-2, esta formação tática que o Rogério aplicou na última partida do Flamengo contra o Santos. Antes, o Rogério trabalhava num 4-2-2-2, também vou falar aqui para vocês, mas vamos focar sempre no número 14, que é o Arrascaeta. Como a gente observa, né, ele fazendo esse complemento da linha com 3 jogadores, atrás de Bruno Henrique e Gabigol, ocupando o lado esquerdo. Prioritariamente, ele ocupa o lado esquerdo nesse 4-1-3-2. Que é um exemplo do que vinha fazendo o Rogério Ceni, recuava um pouquinho mais o Gerson, a gente vê a maior diferença, a única diferença é realmente o posicionamento do Gerson, que aqui ele joga na paralela com o Ilharão, e aqui nós temos um 4-2-2-2, se quiser um 4-4-2, com a variação do 4-2-4, mas também a mesma posição, mesma função dentro do campo tática do Arrascaeta ocupando mais o lado esquerdo. Assim como no período sem a bola, ele segue naquele lado e a gente observa, né? A linha com 4 jogadores do Flamengo no meio, o Bruno Henrique e o Gabigol mais à frente e o Arrascaeta bem aberto pelo lado esquerdo num período que o Flamengo está fazendo um bloco médio, alto, jogando contra o São Paulo. Então a gente vai observar essa movimentação do Arrascaeta no período sem bola. Já no período de bloco médio e baixo, a gente já vê que o Arrascaeta tem mais incumbência de preenchimento defensivo. Aqui ele está praticamente agrupado na última linha. É um Arrascaeta que precisa de movimentos solidários, uma vez que ele está ocupando o lado do campo e a gente sabe toda a incumbência que hoje o futebol exige para os jogadores que jogam bem abertos. Eles também têm que fazer os movimentos defensivos no período da organização defensiva sem bola. Então é um Arrascaeta praticamente na última linha, tendo que fazer esse acompanhamento por zona ou até mesmo individual, depende da estratégia do treinador, no caso do Rogério Ceni, para marcar o lateral oposto. Como fica configurado, né? Neste exemplo da marcação sendo em bloco médio-baixo e o Arrascaeta compondo, né? Como a gente observa, a segunda linha bem aberto pelo lado esquerdo. Este está sendo o plano do Rogério Ceni sem bola e o movimento de solidariedade do Arrascaeta, o posicionamento que ele faz. Alguém já pode falar assim: ué, mas o Rogério Ceni não está usando a mesma formação tática do Jorge Jesus? Então com o Jorge Jesus ele não fazia isso? Pode trazer como exemplo. No jogo contra o River Plate, foi o Arrascaeta que roubou a bola do prato e ele não estava justamente nessa posição, fazendo essa função? Sim. Porém, a gente tem que tratar esse jogo contra o River Plate como um jogo de exceção neste catálogo de partidas do Flamengo com o Jorge Jesus. Foi uma partida que o Flamengo não encontrou facilidade, que o Flamengo não marcou tanto em bloco alto, o Jorge Jesus conseguiu navegar muito, trouxe em bloco médio, em alguns períodos um bloco médio e alto, e houve uma desorganização no período da partida. Sim, ele fez aquele papel naquele momento, mas o que vinha acontecendo, e assim, era uma regra no Flamengo de 2019, era o 4-1-3-2 do Jorge Jesus, mas com as suas linhas muito altas, o que fazia com que o Arrascaeta não precisasse retornar tanto. Poucos momentos no ano de 2019, em virtude, sobretudo, do adversário ou alguma circunstância, o Arrascaeta precisou descer tanto. Foram raros os períodos, porque era uma característica do Flamengo tentar reduzir o seu jogo a 25, 30 metros e ocupava sempre o campo defensivo do adversário. Então é um Arrascaeta que continua trabalhando no 4-2-3-1, continuava aberto pelo lado esquerdo e aqui ele podia abrir mais o campo para o Felipe Luiz vir por dentro, ou o Felipe Luiz, quando abria o campo, ele vinha por dentro, entrava muito na área, mas a posição é a mesma do Rogério Ceni? Sim, é a mesma.
pelo lado esquerdo no 4-1-3-2. Mas a lógica de marcação, sobretudo a lógica coletiva, influenciava diretamente no período do Arrascaeta na organização defensiva. Como eu trouxe, rara exceção, uma delas é o jogo contra o River Plate. O Domi já trabalhava num 4-2-3-1. O Arrascaeta era aquele homem que jogava atrás do centroavante. Como a gente fala muito, debate muito aqui no canal, fala playmaker na Inglaterra, aqui na América do Sul, sobretudo Uruguai e Argentina, engante. Algumas pessoas falam como um clássico camisa 10, enfim. O Arrascaeta era esse homem que jogava um pouco mais atrás. Não tinha tanta incumbência defensiva, a gente vai ver qual é a responsabilidade de preenchimento de zona dele no período defensivo, mas ele trabalhava mais por dentro. Inclusive sem bola, ele sempre estava naquela faixa do espaço de habilidade, vou trazer um pouquinho mais à frente. Quando o Flamengo marcava em bloco alto, em linha alta, que não deu certo, não é, Domi? O Arrascaeta ficava na frente com o Pedro. Então a gente observa ele fazendo, em aspas, um segundo atacante com o Pedro. É exemplificado aqui, né? O Arrascaeta bem próximo do Pedro, bem próximo do Gabigol, ocupando a faixa central. Aqui é clara a ilustração, tá? Porque não havia essa compactação, a gente observou como o time do Domi era descompactado, era espaçado, mas enfim, a ordem era esse 4-2-2-2 sem a bola, tá? Com o Arrascaeta flutuando, mas sempre na primeira linha de marcação do Flamengo. Isso aqui é uma outra variação, o Flamengo marcando num 4-1-4-1 num bloco médio, inclusive que o Domi poderia ter repetido mais, o Flamengo marcando em bloco médio alto. Mas enfim, como a gente pode observar, temos como exemplo, temos dois exemplos nesse 4-1-4-1. É o Flamengo contra o Independente Del Valle, que toma uma sacolada de 5 na altitude, e a vitória do Flamengo sobre o Santos na Vila Belmiro por 1-0. É 4 jogadores na linha defensiva, o Arão à frente e o Arrascaeta, compondo a linha com 4 jogadores mais ao centro. E aí pode ser pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e esse é um exemplo dele ocupando pelo lado direito. Temos um outro exemplo, contra o Barcelona de Guayaquil, a linha com 4 jogadores, os 2 meio-campistas mais ao centro, aqui o Willian Arão está fazendo a recomposição, e já tem o Arrascaeta flutuando. Aqui possivelmente o Flamengo saiu organizado num 4-4-2. Vou trazer para vocês como era essa formação também. No Rogério Ceni, só para nós termos uma comparação, o Arrascaeta faria esse papel do Gerson, ó, que está um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, inclusive está aqui de cabeça baixa. Como neste exemplo, também uma outra variação, num simples 4-4-2, bloco médio baixo, o Arrascaeta, né, se comportando mais à frente das linhas da defesa, do meio-campista, fazendo companhia ao atacante, vai flutuando, não tendo tanta incumbência, sobretudo de recomposição defensiva. Isso dava-se mais para o Bruno Henrique pelo lado esquerdo e o Everton Ribeiro pelo lado direito. Então ele acaba flutuando mais na faixa central. E é por aqui que o Arrascaeta tem o seu melhor rendimento, por não exigir tanta força, não exigir tanta velocidade, e existe liberdade de flutuar também para o meio espaço. Ele joga próximo à zona 14, é a zona de maior criação e de perigo no campo de futebol na organização ofensiva, jogando atrás, dando assistências, passos, finalização, entrando na área. Como ele pode fazer isso com o Rogério Ceni? O primeiro modelo seria um 4-4-2, é uma variação de posicionamento, mas mantém o 4-4-2 com um losango no meio campo. Fica um volante, podendo ser o Arão à frente da linha defensiva, com 2 jogadores, um pelo lado esquerdo, um pelo lado direito, Gerson e Everton Ribeiro, por exemplo, e mais à frente o Arrascaeta, jogando atrás da dupla de atacantes, podendo ser Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Gabriel, enfim, não importa a escolha, a predileção do Rogério Ceni, mas é um Arrascaeta que continuaria flutuando e um Flamengo jogando um 4-4-2, mas formando um losango no meio campo. A outra possibilidade que eu particularmente acho improvável, inclusive para esse momento do Flamengo não é bom pela questão defensiva, por uma questão física, porque já exige muita marcação alta, precisaria de uma pressão lá, porque senão ocuparia muitos espaços, é muito fácil ocupar esses espaços. Que seria um 4-3-3, com 4 jogadores atrás, um volante à frente da defesa, 2 meias mais à frente e 3 atacantes. Já muda bastante a lógica do Rogério Ceni de pensar o futebol, porque ele está pensando em trabalhar com 2 atacantes, mas a gente observa que segue o Arrascaeta jogando pelo centro, no espaço de habilidade, aqui ele poderia ter a companhia do Gerson ou do Everton Ribeiro e 3 atacantes mais à frente. Nesse período de recomposição defensiva, exigiria uma recomposição dos jogadores que jogam mais abertos, né? Um Bruno Henrique, por exemplo, pelo lado esquerdo, tinha que fazer a ocupação do espaço na organização defensiva para o Arrascaeta continuar flutuando por dentro. E por fim, essa outra opção que, ao meu ver, é mais lógico, faz sentido, mas também aquilo. Eu acho que o Rogério Ceni não vai aplicar, porque não parte do princípio de como ele pensa o jogo, como ele pensa a estrutura tática do Flamengo, que também é utilizando um 4-3-3, porém a grande diferença é no meio campo, que a gente fala de tripé, quando tem 2 jogadores à frente da última linha e um jogador mais à frente. Isso daria ao Flamengo mais equilíbrio defensivo, não ficaria um pouco mais resguardado e não exigiria tanta marcação lá sobre pressão, no campo alto. É até ideal para um time que faz marcação em bloco médio alto. Linha com 4 jogadores, 2 volantes e o Arrascaeta mais à frente deles.
Pelo lado esquerdo, o atacante, que também teria a incumbência de fazer o corredor no espaço de força e velocidade. Tem que ver esses movimentos de solidariedade, o futebol ele exige isso. Pelo lado direito, um outro atacante e um centroavante mais dentro da área. Então seria um Arrascaeta que teria 3 opções para municiar, flutuaria na zona do meio espaço, do espaço de habilidade na zona do meio espaço pelo lado direito, e teria várias variantes, possibilidades dele flutuando no centro nesse espaço. Pessoal, eu encerro o vídeo por aqui. É indiscutível a capacidade técnica e criativa do Arrascaeta. Eu coloco ele como um elemento cerebral próximo ao último terço. É um cara que tem que entrar na área, é um cara que tem que ser mais um desses elementos a finalizar, porque faz gol, é decisivo e também tem um último passe. Hoje não está tão inserido nesse jogo de criatividade na organização ofensiva do Rogério Ceni. Alguns números provam e comprovam essa debilidade do Flamengo na organização ofensiva, mas tem algumas variantes, algumas possibilidades que o Rogério poderá fazer, se inspirando em Jorge Jesus ou até mesmo em Domi. Sem mais delongas, encerro por aqui, deixo um grande abraço a todos vocês, até o próximo vídeo, temos live na sexta-feira, 8 horas, combinado? Forte abraço a todos e tchau, tchau!